futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, dia de São Francisco de Assis. No oferecimento de AKD Esportes, Campo e Supermercados, Vereador Professor Amar, a Casa das Bebidas e W Sony Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vai ter reunião do Conselho Deliberativo do Pesqueira Futebol Clube para definir o futuro da Águia do Agreste. Também vamos falar mais um pouquinho da final do Campeonato de Baixa Grande. Tem o nosso giro regional com destaques para o projeto Jogando para o Futuro. Tem também o Campeonato de Bairros e Sítios lá em Sanharó. A Copinha da Amizade de Futsal também de Sanharó. Tem também amistosos e tem o Motocross. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Grande de Sanharó em 1975, o Flamengo da Caixa d'Água na década de 80, o Santa Cruz do Matadouro em 1988 e a Seleção de Pesqueira em 1992. Tem notícias do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, tem Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A, Botafogo demitiu o treinador. Tem o voleibol com o Brasil se complicando no pré-olímpico, placar e agenda do dia. E muito mais, mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas de Pesqueira e região, de segunda a sábado no YouTube e no Facebook, sempre entre as 11 horas e o meio-dia, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, principalmente na segunda-feira, que a gente apura um pouquinho mais de notícias.
Bom, vamos começar aqui o nosso esporte regional falando do Pesqueira Futebol Clube, que hoje vai sair o edital de convocação de todo o conselho para debater os assuntos numa reunião na próxima sexta-feira, às 19 horas, lá no Geraldo Magellan, no antigo SESI, e todos os conselheiros estão convocados para discutir principalmente assuntos como uma possível SAF no Pesqueira e também a possibilidade de antecipação das eleições para o próximo biênio, no caso o biênio 2024 e 2025. O presidente Sérgio Alexandre tem mandato até o dia 29 de fevereiro, né, ano que vem vai ser ano bissexto, mas os conselheiros já sinalizam para a tentativa de uma antecipação da eleição. Lembrando que mesmo que haja essa antecipação, o presidente Sérgio Alexandre ele cumpre o mandato até o final. E outro detalhe também é a SAF, né, que para muitos é a sobrevivência do clube. Clube que não aderir à SAF nos próximos anos, provavelmente vai deixar de existir. Se está sendo assim com o Santa Cruz, está sendo com o Náutico, que provavelmente será com o Sport, imagina com os times do interior. Então, vamos analisar direitinho, tem que definir quanto vale a SAF do Pesqueira, tem que se falar muita coisa para saber sobre a situação. Então vamos lá, pelo menos o time está com poucas dívidas, praticamente zerado, e seria um bom negócio para as SAFs. Eu até estava comparando ontem com o amigo meu as SAFs de Náutico e Santa Cruz, né? Porque a SAF do Náutico vale mais do que a do Santa Cruz. Porque as dívidas do Náutico são menores em relação ao tricolor, embora os dois sempre sofrem ameaças de leilões de suas sedes, no caso, né, de suas partes físicas. Mas vamos aguardar mais detalhes na reunião da próxima sexta-feira, e no sábado, lógico, a gente conta tudo o que aconteceu aqui sobre esta reunião. Bom, vamos ao nosso giro, né? Começar o nosso giro aqui pelo Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo, a grande final entre Campinense e São Paulo do Prado. A partir das 9 horas da manhã deve ter alguns eventos extras, né? Também além do próprio jogo em si. E eu vou voltar até aqui para minha tela para a gente comentar, né? Ontem eu disse que o São Paulo chega com moral, né? Por ter vencido o Cruzeiro por 4-0, mas o Campinense também chega com moral, porque tirou uma das equipes que era favorita ao título, né? Apesar de toda a polêmica que houve, né? Que todo mundo está sabendo. Só para se ter uma ideia, o São Paulo de Canabrava saiu invicto da competição, sem perder nenhum jogo. Então, por isso, o Campinense também chega com moral para esta partida. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer da semana, e se a gente fizer o programa especial no sábado, aí também a gente fala um pouquinho mais dessa decisão lá do Campeonato de Baixa Grande. Vamos dar sequência aqui ao nosso giro. Ontem aconteceu no ginásio Geraldo Magellan mais uma etapa do projeto Jogando para o Futuro. 4 equipes femininas sub-17 fizeram parte. Todas se classificaram, viu? Era apenas uma definição de posicionamento para no futuro fazer a semifinal e a final da competição. Aí no primeiro jogo da noite, o Grêmio lá do Viracopos venceu a Escolinha do CDD por 4-2. Depois houve o jogo do Projeto João Vitor contra o Projeto Mergulhão. E foi 6-0 para a equipe do Projeto João Vitor. Terceiro jogo da noite, o Projeto João Vitor venceu o Grêmio do Viracopos por 4-2. Já em mais um jogo, o Projeto Mergulhão venceu a Escolinha CDD por 6-0. No quinto jogo da noite, o Projeto João Vitor venceu a Escolinha CDD por 5-1. E para finalizar a noite, o Grêmio do Viracopos venceu o Projeto Mergulhão por 6-1. A classificação ficou o Projeto João Vitor em primeiro, o Grêmio em segundo, a equipe do Mergulhão em terceiro e a Escolinha CDD em quarto. Pelos cruzamentos devem jogar Projeto João Vitor e Escolinha CDD e o Grêmio contra o Mergulhão, que são exatamente as duas equipes que você está vendo aí. No futuro a gente mostra aqui mais uma etapa do projeto Jogando para o Futuro. Falar agora dos cruzamentos lá do campeonato da Copa Ceará Futsal de Bairros e Sítios. Os jogos serão na próxima segunda-feira, a fase de quartas de final.
Aí o primeiro jogo às 19 horas será entre Malhadinha e Genipapo, sempre no ginásio Geraldão. Aliás, Irauzão, desculpa. E depois, às 20 horas, tem o Morro FC contra o Sítio das Moças, os jogos no dia 16. E agora vamos mostrar o cruzamento, né? Agora é oficial. O Davidson mandou um abraço, sempre acompanha o nosso programa aqui. Mandou um abraço pra gente e disse que tá aí os cruzamentos. O Jurandir de Brito nas semifinais vai pegar exatamente o vencedor de Morro e Sítio das Moças. E o Maniçoba vai pegar quem sair do confronto entre Malhadinha e Genipapo, as semifinais marcadas para o dia 30 de outubro. Vamos continuar em Sanharó, vamos falar dos jogos do fim de semana da Copinha da Amizade. Aí pela ordem, vai ter jogos alternados entre as categorias, mas vamos na ordem. Às 18 horas do Irauzão vai ter o Bairro de São Caetano contra o Independente de Buíque. Esse jogo pela categoria Sub-13, sempre quartas de final, viu? Pelo Sub-17, às 18h30, vai ter o Boca Juniors daqui de Pesqueira contra o Independente de Buíque. Às 19h30, também pelo Sub-17, vai ter o Incentivo de Belo Jardim contra o Projeto Serra dos Ventos, que também é de Belo Jardim. Já a partir das 20h30, pelo Sub-15, terá o Incentivo Belo Jardim contra o Caruaru City, a filial daqui de Pesqueira, com seu time B. E para finalizar o dia à noite, né, vai ter o jogo da categoria Sub-13, confronto pesqueirense, às 21h10, entre o São Paulo de Mutuca e o Caruaru City de Pesqueira, categoria Sub-13. Vamos falar agora de amistoso. O Colorado vai até Arco Verde. Parece que o Colorado gostou de jogar em Arco Verde. Vai pegar o Cruzeiro Futebol União. Jogo que acontecerá na Arena Barrajão a partir das 7 horas da manhã. Acredito que 7 horas da manhã será a saída do time lá da Pitanga. E o Mônaco jogará no Campeonato do Seminário contra a equipe do Paulistano. Jogo a partir das 7h30 da noite. Então, esses são os amistosos que mandaram. Manda seu amistoso, viu? É só mandar no meu zap lá, 87991031946, 87991031946. Não paga nada e a gente divulga com o maior prazer aqui no nosso programa. Para finalizar o nosso giro, vem aí nos dias 14 e 15 de outubro o 14º Super Motocross de Pesqueira. Realização do Cats do Asfalto será lá no Parque de Exposição, viu? Tem uma pista de atletismo lá. A gente não está colocando mais aquele vídeo porque tem uma música do Guns N' Roses que estava influenciando em direitos autorais. Então por isso que a gente não está mostrando mais o vídeo lá do projeto. Então, fone 87-99253-2040, informações com Cat Cat, direção do PR Race, pelo fone 81999895259, locução de Joaci Croix, apoio da Prefeitura Municipal de Pesqueira, Secretarias de Esporte, Juventude, Infraestrutura e Turismo e Cultura, além do secretário Adailton França. Bom, vamos voltar aqui para a minha tela. Então é isso, nosso giro foi esse, nosso esporte regional é esse. E só lembrando, você que quer mandar seu amistoso, é só mandar um zap pra gente pelo fone 87-99103-1946 que a gente apresenta com o maior prazer aqui o seu amistoso, tá certo? Lembrando que não paga nada, é gratuito. Vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o Grêmio de Sanharó em 1975, o Flamengo da Caixa d'Água na década de 80, o Santa Cruz do Matadouro em 1988 e a Seleção de Pesqueira em 1992. E daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Grêmio de Sanharó em 1975, no Campeonato Pesqueirense, em que é o técnico Negão de São Caetano, Alexandre, Zé Geraldo, Romildo, Bio, Duda, Iaba, Josa e Elias Massagista, Agachiapo, Zé Expedito, Zé Novinho, Lula, Paulo, Adalto, Aurélio e Arthur. Agora vamos com o Flamengo da Caixa d'Água nos anos 80. Em Pedro Tartaruga, Mariano, Chico Mendes, Vitrão, Paraíba, Mané Boa Viagem, Joãozinho Paraíba, João da Reza e Veio Muriçoca. Agachados, Zezinho Quelé, Reis, Beto Copinho, Fernando Sapegado e Mané Bufão.
Agora vamos com o Santa Cruz do Matadouro no Campeonato do Cristo Rei 1988. Em pé, Curica, Dodi, Vivi, Lucas, Gel, Lucinho, Edmauro e Leo. Agacheados, Gatinha, Eduardo, Vivi, Lourinho, Baiano, Lucas, Fel e Bosco. Para finalizar, vamos com a seleção de Pesqueira em 1992. Em pé, Paulinho, Moacir, Valdir, Daniel, Joildes, Aécio e Chicão. Agacheados, Soninho, Zinha, Adegilson, Zé Arlindo, Albertinho, Jairo e Sérgio. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas diariamente aqui no YouTube e também no Facebook, de segunda a sábado. Bom, vamos começar o nosso bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Pernambucano Feminino, que eu fiquei devendo na segunda e ontem, mas hoje a gente vai falar aqui. Resultados da terceira rodada, o Gilene de Carli, Ferroviário 0, Sport 3. No Antônio Inácio em Caruaru, Porto 0, Ibis 3. E no Lacerdão, também Caruaru, Central 1, Náutico 3. O Sport lidera com 9 pontos, o Ibis tem 6 pontos, o Náutico também tem 6, Central e Porto tem 3 pontos, o Ferroviário do Cabo é o Lanterna sem nenhum ponto. Lembrando que os 4 primeiros se classificam para a fase de semifinal. Vamos emendar aqui com a Série B, que ontem teve um jogo abrindo a 31ª rodada e o Mirassol parece que vai gostar da festa, viu? Venceu o Londrina por 2-0, Londrina se complicando, praticamente rebaixado, e o Mirassol ali assumindo a 7ª posição com 49 pontos, ficando apenas a 4 pontos do Guarani, que é o último do G4. Então o Mirassol entra na briga também. Os próximos jogos acontecem na quinta-feira com Chapecoense e ABC, na sexta-feira tem Atlético Goianiense e Ituano, CRB e Ceará. No sábado tem Tombense e Juventude, Botafogo de Ribeirão Preto e Avaí, Sampaio Correia, Novo Horizontino, Guarani e Vila Nova. No domingo tem Criciúma e Vitória e na segunda-feira tem Sport e Ponte Preta. E para esse jogo aí do Sport com a Ponte Preta já tem uma baixa, né? O Rosales, que viajaria somente após o jogo, vai viajar no domingo, por isso é desfalque que foi convocado para a seleção da Venezuela, que vai disputar a próxima rodada dupla das eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo, lá dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Então é um desfalque correto. Outras notícias do esporte, né, é que o rendimento da equipe não caiu após a saída do Juba. Inclusive a equipe está invicta ainda, né? Depois que o Juba saiu. Inclusive ele se despediu com uma derrota, né? Foi quando o Sport perdeu para o Ituano na Ilha do Retiro. E depois da saída dele, a equipe marcou 11 gols e venceu 2 partidas e empatou 3. Ainda um desempenho com muitos empates. Teve os jogos contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, que foi 1-1. Contra o Criciúma em casa, que foi 3-3. A vitória contra o ABC fora de casa por 1-0. A vitória contra o Londrina 4-0 em casa. E o empate do Avaí em 2-2. Inclusive, o Luciano Juba tá jogando lá no Bahia, viu? Eu não sei não. Eu já alertei sobre essa situação. Principalmente se o Bahia escapar de rebaixamento e cair um grande. Então, o próximo jogo do Sport contra a Ponte Preta. O Sport que vai querer manter essa situação. Notícia rapidinha do Sport é que o Diego Souza se transformou ontem, teve um projeto aprovado e ele hoje é cidadão pernambucano. Muita gente criticando essa situação, principalmente os torcedores das outras equipes. No Náutico, apesar da grave lesão, Jean Mangabeira avaliou a temporada de 2023 como positiva para ele. Realmente foi um dos poucos jogadores que se salvou no elenco alvirrubro. No caso das eleições, já tem o candidato da oposição, né? E o Roberto Selva e o Luiz Gaião devem fazer a cabeça pela situação. O Roberto Selva deve ser candidato a presidente e o Luiz Gaião deve ser candidato a vice-presidente. Vai ter o bate-chapa no Náutico. Mas pelo menos as eleições no Náutico tá tranquila. Já na do Santa Cruz não tá nada tranquilo, porque nos bastidores, o Zé Neves, que pretende ser candidato, disse que não tem como a eleição ser antecipada para o dia 4 de novembro, porque fere o estatuto do clube. E qualquer um dos derrotados na eleição poderia entrar na justiça e anular o pleito. Já pelo time, né, o presidente, o Jairo Rocha, disse que a SAF está bem encaminhada e não envolve ídolos
do time. Isso descartando o Rivaldo e o Ricardo Rocha na proposta. E nos bastidores, o presidente ainda acredita que a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem possa ser ampliada. Inclusive, estão tentando fazer com que as outras federações peçam essa situação. Situação que não é boa, né? Amplia daqui a pouco para 96 times, ano que vem vai ter para 100 e tanto. Daqui a um dia vai ter 200 times na Série D do Campeonato Brasileiro. O certo era manter do jeito que está e pronto. Bom, vamos começar aqui agora o nosso giro nacional e internacional, né? Vamos começar pela Sul-Americana. O Fortaleza está na final da competição. Venceu o Corinthians ontem por 2-0, massacrou o Corinthians, viu? 2-0 foi até um placar enxuto pelo domínio da equipe lá do Ceará. Vai conhecer o seu adversário que vai sair hoje de Defensa e Justiça e LDU Quito. Esse jogo às 19 horas em La Fortaleza, casa do Defensa. Lembrando que a decisão será em Maldonado, o LDU tem uma grande vantagem, pode ser até que seja a decisão entre Fortaleza e LDU Quito. Não teria altitude para o Fortaleza tentar o primeiro título de um time do Nordeste da Conmebol. Então, realmente seria um feito e tanto. Ele já é o primeiro time do Nordeste a chegar numa final de competição organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Falando ainda nisso, hoje tem Libertadores, Internacional e Fluminense jogam às 21h30 no Beira-Rio. Duas equipes que não eram favoritas até o início da competição, mas que agora chegam com esse favoritismo. Deixa eu voltar até para a minha tela aqui para explicar os prováveis times. Deixa eu abrir aqui na página. A equipe do Internacional deve de Rocher, que é um grande goleiro, Malo, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valença. Esse o time do técnico Eduardo Cudê. Já a equipe do Fluminense deve ir a campo de Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Ganso, Keno, Arias, John Kennedy e Cano. Esse deve ser o time do técnico Fernando Diniz. A arbitragem será da Venezuela, o Jesus Valenzuela será o árbitro principal, Jorge Urrego e Túlio Moreno serão os auxiliares, o VAR é de Juan Soto, o quarteto todo da Venezuela. Boa sorte a eles, que não interfira no jogo. Amanhã a gente tem o jogo do Palmeiras com o Boca Juniors, a gente fala um pouquinho mais sobre essa partida amanhã. E o voleibol, hein? O Brasil... Não, antes do voleibol tem aqui a Série A. Uma coisa importante que eu vim trazer, a classificação do retorno após essa rodada no número 25. São 6 jogos nesse retorno. O Atlético Mineiro se recuperou e lidera o retorno com 13 pontos. E veja que o Fortaleza, mesmo estando na final da Sul-Americana, não abandonou o brasileiro. Também tem 13 pontos, assim como o Bragantino. O Flamengo é o quarto com 11 pontos. O Vasco, que está na zona de rebaixamento, é o quinto com 10. E o Grêmio também tem 10 pontos, assim como Palmeiras e Fluminense. Veja que o Botafogo é apenas o 16º com 5 pontos. Até por isso mesmo que o Botafogo ontem anunciou oficialmente a demissão do Bruno Lage e oficializou Lúcio Flávio como interino. Ele que deve comandar a equipe contra o Fluminense no Clássico no próximo domingo. O Botafogo no seu pior momento no Campeonato Brasileiro, inclusive está fazendo a melhor campanha da história dos pontos corridos e acabou agora sendo superado por um bocado de campanhas. Eu estava vendo até o ranking das melhores campanhas quando chegou nessa rodada. O Botafogo tem 52 pontos, a melhor campanha depois de 25 rodadas foi do Flamengo em 2019 com 58 pontos. Agora sim vamos falar de voleibol. Seleção brasileira se complicando. Ontem perdeu para a Alemanha por 3-1, parciais de 25-21, foi até de virada, viu? 19-25, 19-25 e 26-28. E pela derrota por 3-1, né, a equipe não somou nenhum ponto e a Alemanha somou 3. E veja que Itália e Alemanha dispararam na liderança e na vice-liderança com 9 pontos. O Brasil está apenas em quarto lugar com 5 pontos, ou seja, um jogo não necessariamente precisaria para o Brasil, o que faz com que o Brasil não dependa mais dele para ir ao pré-olímpico. E hoje tem mais Brasil e Ucrânia às 9h30. A rodada hoje começou às 10 horas com Irã e República Tcheca, às 13h30 tem Itália e Alemanha, os dois líderes, às
17 horas tem Cuba e Catar. E às 20h30 tem Brasil e Ucrânia. Deixa eu botar aqui a minha tela só para comentar rapidinho. Como eu venho dizendo, essa é a pior seleção do século do Brasil. Principalmente porque os ponteiros, eles não são jovens. A renovação foi mal feita. Enquanto alguém disse que o Brasil estava renovado, eu digo, não, existe muito desequilíbrio. Enquanto existem jogadores bem veteranos como o próprio Bruninho, o Lucão e o Lucarelli, existem jogadores que têm apenas 21 anos, como o Adriano. E ontem, só para se ter uma ideia, no quarto set, nenhum dos ponteiros, nem o Adriano e nem o Honorato, tinha marcado pontos ainda. Então, realmente, o Brasil corre um sério risco de ficar fora das Olimpíadas. Inclusive, eu já estou torcendo contra a Argentina que está disputando na China o seu pré-olímpico, porque se a Argentina não classificar, no caso, o Brasil é melhor ranqueado do que a Argentina. E o processo para as outras 5 vagas ser preenchidas é exatamente pelo ranking, mas priorizando os continentes que ainda não tem vaga. Então, no caso, a América do Sul não está ganhando nenhuma vaga diretamente nos pré-olímpicos. Então, o Brasil, como primeiro do ranking, iria para as Olimpíadas. Mas se a Argentina garantir uma vaga lá, o Brasil pode realmente ficar fora deste pré-olímpico. Eu não acredito mais no desempenho dentro de quadra, até porque o Brasil perdeu para a Alemanha, que é uma seleção média apenas na Europa, e venceu com grande dificuldade, mereceu até perder a República Tcheca, que é uma seleção ainda menor do que a Alemanha. Só para ter uma ideia, a República Tcheca não foi nem páreo contra a seleção de Cuba. E o Brasil ainda vai pegar a própria seleção de Cuba, o próprio Irã, que é a maior força asiática, uma das maiores forças asiáticas, assim como o Japão, e a Itália, que é o grande time a ser batido nesta competição, atual campeão mundial, a Itália. Então realmente é complicado. Chegando agora com o placar da rodada, destaque para os resultados da Liga dos Campeões: União Berlim 2, Braga 3, RB Salzburg 0, Real Sociedade 2, Inter de Milão 1, Benfica 0, PSV Eindhoven 2, Sevilha também 2, Copenhague 1, Bayern de Munique 2, Manchester United 2, Galatasaray 3, Napoli 2, Real Madrid 3 e Lens 2 e Arsenal 1. Os visitantes ontem fizeram uma festa, viu? Apenas o Lens e a Inter de Milão venceram seus jogos como mandante. Teve um empate, né? E teve 5 vitórias de visitantes. Então realmente a rodada ontem foi uma festa para quem jogou fora de casa. Já pelo campeonato inglês, em jogo atrasado da segunda rodada, Luton Town 1, Burnley 2. Agora vamos de agenda, que também destaque para a Liga dos Campeões. Hoje às 13h45 tem Atlético de Madrid e Feyenoord, Real Antuérpia contra o Shakhtar Donetsk. Às 16 horas tem Estrela Vermelha contra Young Boys, Borussia Dortmund contra Milan, Newcastle contra Paris Saint-Germain, RB Leipzig contra o Manchester City, Porto contra o Barcelona e Celtic e Lazio. Eu quero fazer uma correção desse Real Antuérpia, Royal Antuérpia, é porque se a gente for trazer para o português fica Real Antuérpia. Bom, vamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.